Salve, salve amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast quente, quentíssimo, com novidades, andamento de campanha, muitas novidades a gente vai trazer aqui, compromissos. Olha, estou seguindo essa mulher, vocês não perdem por esperar. Então já vamos logo direto ao assunto, que eu sei que você tem pressa, você está ansioso, então eu vou logo apresentar, se você ainda não conhece, essa é a Hillary, nossa amiga, candidata a vereadora aqui pelo Rio de Janeiro. Estou convidando ela novamente para vir aqui, porque ela está nas ruas, está ouvindo as pessoas, como sempre fez, né? Só que dessa vez com outro caráter, né? Dessa vez já intitulada candidata. Então, tem realmente muitas novidades aí. Você ouviu um pouco falar. Primeiro, eu já embolando tudo como sempre. Seja muito bem-vinda novamente ao Mac Podcast. Obrigada, Cláudio. Fico muito honrada de estar aqui de novo, conversando com você, conversando com o pessoal que está me assistindo. E eu fico muito feliz mesmo de estar aqui, podendo compartilhar com você as novidades mesmo. Então, nós estamos mais felizes ainda e como eu já anunciei, me fala da resposta do povo, né? Como a sua proposta está alcançando, né, o cidadão brasileiro, o cidadão carioca. Então, já vamos direto ao ponto, porque a novidade a gente vai deixar para daqui a pouco, né? Então, vamos falar um pouquinho das suas propostas. Então, eu venho com a proposta em relação à educação, né? A educação. Nós perdemos um pouco a a base da educação. Primeiro, a educação comportamental, aquela educação que nós tivemos dos nossos pais, né, dos nossos avós, e vinha de geração em geração, e precisamos resgatar, em primeira mão, essa educação. Porque sem a educação base, nós não conseguimos avançar para uma educação de qualidade. Então, a proposta é uma educação de qualidade, uma educação inteligente, uma educação que é preciso ser pensada, analisada, retomada e resgatada. Porque a educação fala de princípios, fala de moral, fala de bons costumes, fala da pessoa, né? Do ser humano se adequando dentro da sociedade. É aquela educação que vem de berço, primeiramente. Sensacional. E quando a gente fala em educação, a gente vê muito a obrigação do Estado, a gente vê muito o trabalho dos profissionais da educação, os professores, agentes da educação e também dos jovens, né, que estão em aprendizado. Vamos agora falar um pouquinho dos professores, né? Durante todo esse tempo, como você avalia o lado do professor, né? O que a gente pode melhorar e o que a gente pode esperar mais do professor para que a gente tenha esse ganho na educação? Eu vejo, assim, o professor hoje ele está cansado, né, ele está desanimado. Assim como o professor, tem várias áreas que estão nessa defasagem, né? Então, o professor ele também precisa ser resgatado, reconhecido, ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir que ele é importante, porque ele realmente é importante dentro da sociedade. E ele está, assim, um pouco de lado, né? O professor um pouco de lado, sem o reconhecimento. Porque para qualquer trabalho, para qualquer função que a gente vá exercer, é preciso ter prazer, né? E esse prazer ele acaba indo de ralo abaixo, né? Porque ele não tem reconhecimento do Estado, ele não tem reconhecimento dos pais, ele não tem esse reconhecimento. E o ser humano é preciso aguçar dentro dele esse prazer, né? Porque o professor, quando ele se forma, ele pensa em o que ele pode dar, né? O que ele pode contribuir.
para a evolução daquela criança, daquele jovem, né. E quando ele começa a se frustrar dentro dessa proposta, ele já começa a acordar aí, tipo assim, por obrigação. E o amor do professor é um amor tão maior, por quê? Porque não é o filho dele, né, ele está educando filhos de outras pessoas. Ele está educando filhos para que, mais tarde, essa criança, esse adolescente, esse jovem, venha contribuir de maneira inteligente na sociedade. Sensacional, e esse olhar sobre a educação, entendeu? Esse é um olhar fundamental, né, que ultrapassa qualquer fronteira, mas faltou falar de um lado, né? O lado da família também, né? Você já tocou um pouco nisso, mas como é que a gente consegue, além da valorização do professor, trazer a família também? Porque o que acontece? A gente sabe que muitas vezes, cada vez mais, o jovem ele chega na escola tendo que aprender aquela matéria, aquela didática e tendo que educar também, né? É aluno que interrompe a aula, que xinga palavrão na sala de aula, é claro que não todos, mas infelizmente isso acontece. Então, como você vê essa questão da família, que muitas vezes até devido à dinâmica da vida não consegue dar o suporte necessário e acaba sobrando também para o professor o papel de educar no lugar da família? Eu acho que, para a família, eh, colocar o seu filho na escola, trazer, o seu filho, aquela família que tem os seus costumes mais tradicionais, ela tem medo de levar o filho para a escola e desconstruir aquela educação que ele está dando para o seu filho, porque há inúmeras crianças e mentes de maneiras pensando de maneiras diferentes, pais pensam de maneiras diferentes e educa seus filhos, cada um de uma maneira diferente. Então é uma proposta, a proposta que eu venho trazendo é a proposta hierárquica mesmo, porque também é algo que está se perdendo, se desconstituindo a hierarquia, né. Hoje as pessoas não se respeitam, as pessoas não se respeitam, não dão o valor devido de cada um, né. E fica muito difícil mesmo, porque imagina, uma sala de aula com 40 crianças educadas, cada uma de um jeito, né, e o professor é um só. E ele querer adequar aquelas crianças todas num pensamento só dele, vamos supor que 10 ele consiga, e as outras 30 crianças, então vai ficar muito difícil. Então a proposta é a proposta mesmo de um resgate, tá, e, assim, um resgate dessa educação nossa, que era tão boa, que hoje nós estamos falando, aqui sobre os nossos avós, na verdade, os nossos pais, né. Era aquela coisa assim, né? Que o pai e a mãe assim, só olhava, a gente já sabia que estava errado, já mudava, já retrocedia, né? Essa linguagem, essa coisa está cada vez mais distante, infelizmente. É, verdade, está distante, mas o meu pensamento é resgatar isso, é resgatar esse nosso passado para esse nosso presente, para que nós realmente venhamos, ter algum êxito, tanto para os professores, Uhum. quanto para os alunos, né. E os pais que estão me assistindo ou vão me assistir, também pode dar suas opiniões, pode falar do que eles acham disso tudo, e a gente construir algo, assim, mais sólido, né, porque hoje está muito difícil. Está difícil até de falar sobre educação, está difícil até de colocar em pauta um projeto que seja aprovado por todos, pelo motivo de estar tão diferente os pensamentos, né.
Muito interessante isso que você coloca, e eu fico imaginando você nas ruas, né, conversando com as pessoas, conforme eu disse aqui no início, né, passando a sua proposta. O que que você recebe de feedback? O que que você tem a dizer dessas pessoas? O que que elas falam para você? Então, a maioria das pessoas, ela quer esse resgate, do passado para o presente, né. O resgate de porque elas falam assim: "Olha, eu sou, vamos supor, eu sou professora, eu sou advogado", tem aquele respeito pelos pais, os avós, tem aquele respeito. E hoje também não se tem, os adolescentes não vê mais os pais, os avós como amigos, né, que tem aquele e respeito, né. E pra falar a verdade, não é só em relação ao jovem, aos adolescentes não. Há pouco tempo nós tivemos um caso de um parlamentar agredir o outro e permanecer, né, permanecer, no seu cargo como se nada tivesse acontecido. Então, isso também respinga na educação, nos princípios, nos bons costumes, naquela coisa que nós precisamos respeitar o outro para ser respeitado. E assim, o que eles, sempre colocam em pauta mesmo, falando com um, com o outro na rua, é que eles gostaria que fosse resgatado mesmo essa educação base, né, para que a educação, dentro das escolas, ela viesse a funcionar, porque se o professor ele não consegue, eh, doutrinar, né, aqueles alunos ali, ele vai passar o que ele tem de bom para meia dúzia, né, e vai ficar difícil para a sociedade, em relação à hierarquia, né, um jovem que de repente, consegue ocupar um cargo de liderança, ele não precisa ser hiper mega inteligente, ele não precisa ser diplomado, mas ele vai sentir dificuldade se ele não tem essa base. Os bons médicos passaram por bons professores, eu passei por bons professores, com certeza a gente lembra dos bons professores, né, que ajudaram na nossa formação, então a gente só tem gratidão e a gente assume esse compromisso de olhar pelas crianças de uma forma tradicional, mas uma forma construtivista, para que realmente a gente possa fazer esse resgate. E eu fiquei pensando aqui, né? Eu acompanho o seu Instagram, vou até botar na descrição aqui, sabe? Para facilitar para o povo já clicar, já curtir, seguir, porque a Hillary tem essa característica não só nesse período de eleição, né? As pessoas que acompanham você sabem disso. E pelos lugares assim que você anda, onde mais você tem caminhado durante essa sua campanha atual agora? Quais os lugares que tiveram melhor impacto, né? Que você viu, nossa, que legal estar participando desse movimento aqui com o povo? Quais os bairros que estão te abraçando? Então, eu atualmente eu moro no Rio 2, né, mas aonde eu faço o trabalho mais forte é em Engenho de Dentro, Sim. né. E eles estão curtindo muito, até me surpreendo, eu passo assim, aí um grita: "Hillary", né, Hillary. Então é um nome muito diferente, né, onde desperta a curiosidade nas pessoas, naquelas que não me conhece e aquela que chama, o outro já olha e já começa, a conhecer a Hillary. Muita gente: "Eu vi você na televisão", e começa a se interessar pela proposta, né. E a minha proposta é em relação à educação, em relação a criar cursos profissionalizantes, né, para os jovens, adolescentes, creche, dar uma qualidade melhor de vida dentro das escolas. Aquela criança que ela é inteligente, que ela só tira nota boa, só tira 10, ela poder olhar para o lado, tem muitos coleguinhas que não tão bem, Uhum, sucedido como ela, né, e perfeito. ela poder ajudar esse coleguinha. Implantar na escola aquela nossa escolinha,
aquela aulinha de reforço, Sim, mas perfeito. incentivando aquele aluno que ele tira nota 10 Uhum. a ajudar ao colega que não consegue, alcançar, porque eu Sim, acho assim, teve uma época que a minha filha, ela passou em 4 federais, e teve um determinado momento que ela tirou uma nota ruim, péssima, em química, né. Aí eu contratei uma professora para dar aula para ela, de química. E a professora eu falei para ela, liguei para ela e falei: "E aí, o que que você está achando da professora?" Ela: "Mãe, eu não consigo aprender com ela porque ela sabe da fórmula para frente. E na Federal de Química é necessário desenvolver a fórmula." E ela era professora formada e uhum, só sabia da fórmula para frente, né, que a Federal de Química era mais, rigoroso, né. sim. Então eu tive uma ideia, eu falei assim: "Olha, você fala com o menino, quem tirou nota 10 na sua escola?" Aí ela: "Ah, foi o menino, o fulano de tal, o Eduardo." Lembrou até o nome, É, marcante mesmo. lembrei, custei, mas lembrei, o Eduardo. Aí eu falei: "Então eu quero falar com o Eduardo." Aí eu fui lá, falei com o Eduardo: "Eduardo, o valor que eu ia pagar à explicadora, eu vou te pagar. E se ela conseguir passar, eu vou te dar mais um pouquinho." Então Legal. foi um incentivo que realmente ele se empenhou, Sim, ficou com ela, assim, uns 3 dias e ela conseguiu tirar nota 9. olha só. Entendeu? Então foi um incentivo para ele e foi um incentivo para ela e pode ser um incentivo para muitas crianças, porque, assim, acaba sendo uma frustração daquela criança que não consegue alcançar. Então acaba sendo uma frustração e ia diminuir essa frustração, né, dentro Uhum, da escola, ia ajudar os professores sim. e ia incentivar ao aluno que sabe mais a passar o que ele sabe e começar a aguçar dentro dele já o poder de liderança. Perfeito, muito legal. E a gente observa isso, eu tenho uma filha também, né? Determinados coleguinhas são bons em matemáticas, mas não são tão bons em ciência, né? Então, aquele estudo, né? Incentivar esse estudo, né? Com uma supervisão adulta, é claro, um acaba ajudando o outro, né? A gente ajuda ali a moldar uma sociedade mais amistosa, né? Mais cooperativa. Então, essa ideia é muito legal, sabe? Total apoio. E inclusive uma coisa que você estava falando antes, dos bairros, né, que as pessoas falam o seu nome e tal, eu queria trazer também aqui uma informação que eu tenho, que você também já trabalhou em projetos sociais, né, não é a primeira vez que você se envolve com o povo e tal. Aí eu queria aproveitar e falar um pouquinho desses projetos sociais que você participou também, como é que eram, porque às vezes a gente vê assim a pessoa chegando na política querendo entrar para fazer. Mas existem pessoas como você que já fizeram sem a caneta na mão. Então fala um pouquinho do projeto. Então, o projeto, esse projeto social, eu sempre fiz assim, há muitos anos, eu tenho prazer de fazer esses movimentos, né. E quando chegou na pandemia, eu tinha 2 opções, ou eu ficava em casa, como todo mundo ficou, ou eu ajudava, né, ia para as ruas ajudar. Então eu falei: "Não, eu não vou ficar." Eu morava num condomínio, né, num residencial, e eu falei assim: "Eu vou ajudar aqui dentro", mas acabou se estendendo que eu comecei a ajudar era o bairro inteiro. Então com isso eu ajudava os idosos que não podia descer para comprar os Sim, legumes, né, e comecei a pedir 1 quilo de porta em porta, e acabou que eu doei 1 tonelada. Na minha casa não dava nem para andar. 1 tonelada e já comecei a ir para as, comunidades que realmente a população ficou muito carente.
carente de não só de alimentos, mas também de atenção. Tinha muito idosos que moravam sozinhos dentro das comunidades, sem recurso de nada, crianças precisando de leite, tomando muito tempo água com açúcar. Então foi, assim, uma força maior, né. E dessa força maior, aí eu ia de bairro em bairro, ali mais em Engenho de Dentro, Meier, Caxambi. Zona Norte. É por isso você é tão reconhecida, né, nessas áreas também. E uma coisa que eu não posso deixar escapar, é uma coisa que eu vejo muito você defender, você falar, você entrar nesse assunto, né, que é pátria e família. O que que você tem a dizer sobre esse tema? Eu tenho a dizer que é Deus, pátria, família e liberdade. Eu tenho a dizer que Deus, sem ele não dá para ir a lugar nenhum, é a minha base, né, é o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, o Deus forte, que faz com que nós venhamos acordar todos os dias, né. A pátria é o nosso solo, né, todo mundo deve amar a sua pátria, né, e o Brasil, para mim é o melhor lugar do mundo. Eu sou grata por ter nascido aqui nesse país. Dificuldades nós temos em todos os lugares, né. Então, eu amo a minha pátria. Amo e até me emociono quando toco o hino nacional. Família, que a família, eu digo assim, a família, nós temos vários tipos de família. A nossa família tem a família que é os nossos amigos, tem a família que é os nossos amigos do trabalho, e a família se estende, né, não é só a nossa família. Então prezar pela família, resgatar esse conceito de amor, né, pelo próximo, de amor pela nossa família, resgatar os princípios da família que está sendo desconstituído, né, os princípios de família. E liberdade é o livre-arbítrio que você tem de ir e vir, e muitas vezes de expressão, de poder falar, né, o que você pensa, só que também são princípios que estão sendo tolhidos, porque se você fala, o que você pensa, o outro acha que pode te agredir. Então o que eu tenho que te falar é isso, é Deus, pátria, família, liberdade é a base, é o centro para iniciar qualquer coisa, e Deus acima de tudo. Eu só lamento que o nosso tempo esteja acabando, mas eu queria dedicar esses últimos momentos, né, para que você faça um convite às pessoas, né, a confiarem em você, principalmente quem está te conhecendo agora, né, a indicar os seus votos a você, né, a fazer esse voto de confiança. Então, a Câmara da Verdade está à sua disposição. Fala para eles para que você veio e o que você pretende e o que você vai fazer por todos nós. Os seus objetivos. Então, eu sou Hilary Rose, meu número é 22082. Peço o voto de vocês, peço uma oportunidade, para o novo, né, para o novo, para a novidade que eu possa mostrar para vocês. Com certeza, eu entrando para a vereança do Rio de Janeiro, através do PL, muitos vão ouvir falar de mim, porque eu tenho prazer de fazer para o povo. Eu tenho um amor muito grande ao próximo. E em relação à educação, em relação aos animais também, porque aqui o tempo é curto, não dá para a gente falar tudo, né? Todas as propostas. Em relação ao ser humano, eu peço o voto, o seu voto, que você me dê esse voto de confiança e entre lá nas redes sociais para saber um pouquinho mais de mim. Eu só tenho a agradecer mais uma vez de você ter atendido o meu convite, de estar participando aqui desse bate-papo.
Você vai voltar aqui, que eu tenho certeza, depois das eleições e com certeza mais novidades ainda. Quero agradecer a você, amiga. Bom conversar contigo, né? A Muito gente obrigada. mantém esse contato sempre. Obrigado a você que está acompanhando a gente. Se você tiver perguntas para a Hillary, por favor, deixa nos comentários, procura ela nas redes sociais e vamos para cima que é tudo nosso. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.